E ele trabalhou com a gente durante muito tempo, né, na arqueologia, e continua trabalhando com a gente, fazendo festa e vai continuar trabalhando com a gente, porque a gente amarrou, ele não consiga ficar amarrado. Ele não vai embora, ele só vai se afastar. Nosso curso, e que vai continuar trabalhando com a gente na pós-graduação. Que ele não nos esqueça, que ele continue dando aula e orientando. E carona também. Que ele é o único que pode abrir pelo curso. Aí tá rolando a gente. Nós vamos muito obrigado pela sua contribuição geográfica.
a gente ampliou as relações. Olha só. Olha. Não tem inclusive para. Direto. Então, assim, eu sei que Girão, ele é um personagem no corpo da ciência da gente muito importante hoje. Além de Girão, tem uma competência indiscutível na área. Girão é uma pessoa comprometida com a instituição e é uma pessoa amiga, né? Cresceu relações muito próximas com, principalmente com as meninas, com os trabalhos, da relação a... Ratificou a questão do... Basicamente, deu relações com todo o resto do corpo da ciência. Então, vai ser difícil ficar sem ele. Vai ser difícil ficar com a competência. De ficar sem a competência. Eu sei que vocês vão ser também dele. É sucesso na carreira dele. Ah, vai as ocultas, né? Que lá não percebe que não... Os alunos de lá não estão legais. Porque ele vai vacância, a vaga dele vai ficar aqui por um ano, se lá não der certo ele volta. Ele ainda não foi, oficialmente. Eu disse que era... Ele tem um ano pra ir lá, se gostar, e alguns dizem que ele foi traído até. Outros dizem que é 3 mil reais tomar salário. Eu achei que ele vai ter medo. Agora pode fazer o texto, tá funcionando. Não, vai botar o vídeo. Ah, o vídeo, perdão. A produção me comprar. Sabe que eu vou botar nota maior por causa de bolo e guaraná. Eu não pediria desculpas à turma. Pelo meu atraso. Estava eu no centro do Recife. Estava eu no centro do Recife, não é? E recebi a fatídica notícia de que a presidenta Dilma aumentaria o preço da gasolina. Prontamente desliguei meu carro. Na Xerox, que é de
Quem dá você que é nervosa? Quem tá pagando geografia de novo? Provavelmente. Mas também é externar a minha satisfação de ter trabalhado com todos vocês. São alunos sensacionais, majoritariamente. A credibilidade que vocês têm direto. Tá? Eu vejo essa história aqui da Rural como um curso que ele tem um futuro já externado várias vezes, pelo que a gente vê hoje, no que refere a entrada de alunos dos mestrados, os concursos que são efetivados, né? E sempre tem aquela rixa, federal ou rural, quem é melhor, a gente não tem que estar disputando com ninguém. Tá? Lógico que a gente tem potencial é desnecessário ter o potencial que sempre teve, tá? E aqui a gente tem pessoas com compromisso para a Constituição, para concurso, né? A gente Verdade, se diversos professores aqui são ruins, a culpa ainda é de lá que você nos formou. A ninguém. Ah, o corpo docente aqui é o corpo qualificado. Não é uma engrandecimento do nosso curso. Tá? Ele depende de todos nós. Eu acredito que a gente está no ambiente de crescimento com os economistas. Tá? E agora com a gestão da doutora Giseu. Vamos desmerecer o Wesley, a minha. É um novo momento. Tá? E é um momento que tivemos algumas preocupações passadas, mas que agora Ainda presente. Mas que estamos adentrando ao trilho. Tá? E certamente a tendência de crescimento. Se não quiser. Nossa! Não reflete a situação que temos aqui. Isso é fato. Tá? A gente tem essas preocupações, a gente sabe do potencial de todos vocês. Então, são coisas que devem nos preocupar, mas de forma contraditória, todos sabem que o potencial não tem. Sabem que esses resultados que vemos ultimamente não refletem a realidade nossa. Tá? E isso, logicamente, está embasado na qualidade do corpo docente e também discente. Isso não pode dissociar. Tá? Então, o curso é um todo. Todos compõem, são células, são parte desse sistema que dá margem ao crescimento, tá? Do curso dentro da instituição e dentro também do Estado. Então, todos vocês fazem parte. Tá? Eu desejo a todos, tá? Sucesso na profissão e, logicamente, que futuramente estejam aí permeando o mercado de trabalho, efetivando cursos de mestrado, doutorado. Então, fato a gente tá? Esqueci também. Luiz e Cristina também, ganhando 40 reais por hora. São salários atrativos. Também, tá? Mas enfim, é o meu agradecimento a todos que estão aqui, aos que não puderam também, certamente também gostariam de estar aqui, e só desejo a todos sucesso, né? Na profissão, sucesso na vida acadêmica, e aqueles que estão concluindo, que concluam com pleno vigor o curso. Ora. Eu estou até me confundindo um pouco. Acho que é questão da dicção. Quem falou foi Listerine e Colgate. Eu vou gostar. Agora é hora da aplauso. Então. Vai virar tudo novo. É o seguinte. Bem, tá? O que seria de nós, estudantes de História da UFRPE, sem as aulas de Geografia de Jiraya? Primeiramente, não cursaríamos a especialização em Ciências
consequências e no relacionamento de gastos secundários necessários. Que deveria ser um ponto, né? Como é? Passaríamos talvez despercebidos por alguns conceitos de ciências geográficas elementares a nossa formação de historiador, como hiperxerofila, para descrever a identidade da aridez da vegetação da caatinga. Não vamos Por esquecer. favor, isso é muito É a partir do sistema excludente da globalização que entendemos a segregação urbana, a taxa de crescimento populacional em determinadas áreas. E talvez, Quiçá. não entendêssemos a danada periurbanização. Vocês lembram que é periurbanização? Lembrando, então. Muito bem. Lembra o livro que é? Periurbanização? É a urbanização. Olha. Todos lembram, é aquela parte de camaradinho. Transição camaradinho com reino raiz. Mas eu sei o que eu tô lendo. Para que achou difícil entender a geopolítica mundial no quarto período, ó meu pai, veio o sétimo. Para nos mostrar os seus domínios geomorfoclimáticos do Deus habitável, que iriam mudar as nossas vidas. Acredito a essa, é claro, a responsabilidade intelectual da climatologia e, como se não bastasse, a paleoclimatologia, justificando que seria um estudo de eventos climáticos Pelo amor de Deus. E evoluiu o conceito para climatologia. A última parte que eu ia falar que eu lembrei também. Então vamos lá, queridos alunos, quais as massas de ar atuantes na costa oriental do Nordeste brasileiro, juntamente com o sistema de ar secundário durante o período do outono e inverno? Pra quem não sabe, o Nordeste tem costa oriental. Isso é sensacional também. Quem estava tirando uma foto só. Quem sabe um dia esse povo não entende de vez o que é MTA e MPA juntamente com a ZCCI. E as ondas descidas, né? Eu sei, claro. É óbvio. Foi para criar o clima. E as ondas de leste que são responsáveis pela precipitação dessa área. Claro que todos entenderam. Sim, só tem que adicionar que a lei das ondas de leste. E as viagens? O que seriam delas? Provavelmente para essa seria um infarto mesmo. Inclusive, eu vi dois neguinhos fazendo assim e outro fazendo Eu vi o negrinho morto no quilômetro subindo. E um negrinho fazia assim, e o pai dele por trás fazendo assim. Barriga? Era barriga não, amiga, era do cemitério. Que negócio. Entendemos o alto índice de precipitação, umidade relativa do ar, como se dá o deslizamento das encostas no chamado movimento de massa, as incêndios do giro provocados pela agressão à natureza pelo homem, em seu poder de destruição e ocupação de áreas inadequadas. Aprendemos também, ao subir a Serra da Barriga, A pé. A pé.
Vamos falar do mitossolo e ainda em alguns trechos do latossolo, que eu, inclusive, eu tenho lá em casa. Que é para comparar. Entendemos a vulnerabilidade das rochas expostas às ações intempéricas e da anfeiturice térmica, e com isso vemos a tal esfoliação concêntrica das rochas em processo, humildemente chamado de acebolamento. Assim, começamos a enxergar a diferença da ação nos processos de interferência química, físico e biológico. Logo, devido à pouca umidade do sertão, não encontramos o grandioso saprolítico. Só a questão, agora na descida do Pico do Jabre, né? Um grupo já morto, uma hora e... Passamos por uma rota que estava cheia de níquel. Aí eu falei o pessoal, semi-morto, né? Semi-morto? Vamos aqui observar a ação intempérica bioquímica sobre a rocha. Todos calados por dificuldade de respiração. Alguma dúvida? Não. Novamente. Que não tem mais uma gota d'água perguntando, e a chuva? Quando vem? Ah, meus caros alunos, não irá chover até o final do percurso. A única possibilidade seria a chuva convectiva. Só aí que entendemos de fato a sua dinâmica. E quando pensamos em dormir no ônibus durante o trajeto, já vem o girão com o GPS do ligão. Agora, o que nunca será apagado da história do curso de História da UFRPE será o tal Pico do Jabré. O mais alto, tá bom. O mais alto da Paraíba, o qual, após subir no mais de 1000 metros de altitude, conseguimos visualizar. Antenas. Além das antenas, até pressão de fato, já tem pressão. Tudo é pressão rodando ela. Adivinha o que eles viram? É a Paraíba. E nessa aventura quase perdemos o livre. Mas já que o seu coração parado conseguiu. Eu poderia esquecer da sua atuação no campo da arqueologia. Bem, aí é mais complicado. Sua necessidade de provocar o sofrimento é extrema. Quando você pensa que está acabando o número infindável de sondagens previsíveis, lá vem ele e faz. Uma me quebra. Devido à dinâmica do solo presente na região, sentimos a necessidade de, ao invés de escavar 1 metro, vamos escavar 5 metros, olha que maravilha. E, é claro, debaixo de 3 ou 5 sóis. Mas, ainda assim, querido professor, mesmo sabendo que para tirar um 6.9, precisamos fazer resenha, arquivo, prova, dar dinheiro. O senhor tem a nossa admiração pelo profissionalismo que exerce. O seu legado na UFRPE é grandioso, para além dos conceitos geográficos, graças a Deus. Seremos eternamente gratos. Um grande geógrafo que trouxe para o curso de História a sensibilidade da importância do historiador ambiental e tantos outros aprendizados. Boa caminhada nessa nova etapa e que os ventos alísios, que eu sei,
Claro, chama ela,